Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, bom, vamos lá. Hoje vamos continuar nossas análises de cartas de venda e hoje a gente vai analisar uma carta do Stefan George. Para quem não conhece, é este copywriter aqui, Stefan George. Este copywriter aqui que já vendeu mais de US$ 1 bilhão, certo? Aqui tá 700 milhões, é um outro podcast, mas se eu não me engano, ele já vendeu US$ 1 bilhão, tá? Com copies. Bom, vamos lá. O cara é brabo. Enfim, essa aqui é uma copy que pelo que eu li ali no começo, poucas coisas sobre problema de memória, certo? Ela ajuda a resolver problema de memória, certo? Então, enfim, vamos lá. Pesquisadores do cérebro consideram o impulsionador de memória. O impulsionador de memória mais poderoso já descoberto. Os médicos estão tendo um sucesso extraordinário ao usá-lo para combater a perda grave de memória. Eles estão usando isso aos pacientes do pior caso que sofrem de declínio cognitivo. Suas memórias e seu desempenho mental melhoram dramaticamente e rapidamente. Esta nova descoberta, que melhora o cérebro e a memória, também não tem efeitos colaterais graves. É apoiado em centenas de estudos científicos importantes e começa a trabalhar em apenas 15 minutos. Não é um medicamento ou medicamento prescrito, deve ser um remédio ou medicamento prescrito, e não é ômega 3, ginkgo biloba, cafeína ou qualquer outro suplemento que você já ouviu falar. No entanto, foi recentemente apresentado em lugares como ABC News, Dr. Oz, Bloomberg, CNN, Washington Post e Scientific American. E hoje dezenas de milhares de pessoas dizem que isso as ajudou com a perda de memória, confusão mental, fadiga mental, falta de foco e muito mais. Todos desde idosos a bilionários no Vale do Silicon confiam nisso. E por que essa descoberta que compartilharei com você neste breve vídeo é considerada incrivelmente eficaz. Até o governo russo está agora a tentar assumir o controle do mesmo, para que possam dar ao seu povo uma vantagem secreta sobre os cidadãos dos Estados Unidos. É por isso que se você ou um ente querido sofre com perda de memória, não importa se seja grave ou simplesmente parte de envelhecer, você deve continuar assistindo esse vídeo urgente agora mesmo. Então, bom, aqui pessoal, é o seguinte, deixa eu só tomar um gole d'água. Nessa primeira parte aqui, ó, pesquisadores o cérebro considera o impulsionador de memória mais poderoso já descoberto. Então ele começa com um ângulo, certo? De descoberta científica. Ai, perdão, pessoal. Perdão pelos bocejos, enfim. Então eles não. O copywriter, o Stefan George, ele começa essa lead, né? Essa copy, a lead da copy no caso, com um ângulo de descoberta científica. Tipo, pesquisadores de determinada região descobriram um novo tratamento para resolver tal problema, entendeu? No caso, ele coloca pesquisadores do cérebro, é porque na tradução acaba perdendo meio sentido, né? Fica meio sem sentido ou com sentido meio feio, meio sem tanto nexo, mas a gente consegue entender o que ele quis dizer, que é isso que importa. Então ele começa com essa questão da descoberta científica e ele vai. Os médicos estão tendo sucesso extraordinário ao usá-lo para combater a perda de memória grave, certo? Eles estão dando isso para os pacientes com pior grave e eles ficaram chocados ao ver isso depois de usar essa inovação. Suas memórias e seu desempenho mental melhoraram dramaticamente e rapidamente. Então, ó, aqui, ó, nessa parte aqui do bloco da copy, o que que ele acaba fazendo? Ele, pum, traz uma descoberta, certo? Então, ele coloca ali um elemento de credibilidade que são os pesquisadores, certo? Isso vai dar. Perdão, pessoal. Isso vai sustentar as afirmações que ele vai fazer a seguir, certo? Então, ele já começa com esse elemento de autoridade, faz a afirmação que é o quê? Putz, um novo tratamento. Isso é a melhor coisa para resolver tal problema já descoberto, certo?
E aí, pessoal, o que que acontece nesta parte? Quando você fala assim, ó, pesquisadores do cérebro consideram o impulsionador de memória mais poderoso já descoberto. Ele não fala tipo assim, pesquisadores do cérebro descobriram um novo tratamento, certo? Não, ele fala assim, ó, pesquisadores do cérebro o consideram o impulsionador de memória mais poderoso já descoberto. Por que que e aí quero que vocês percebam. Ele coloca esse trecho aqui do mais poderoso já descoberto, e aí logo abaixo ele mostra o que isso faz. Tipo, o que que esse impulsionador está fazendo? Tipo, médicos estão recomendando, tá ajudando pacientes nos piores casos, certo? A transformação está sendo incrível, eles estão recuperando sua mente o mais rápido possível. Ou seja, isso daqui, pessoal, basicamente, esse bloco do resultado dessa descoberta científica é a explicação do porquê esse impulsionador de memória é tão poderoso assim, certo? É basicamente isso, pessoal. Porque, ó, vocês veem, ó, que ele fala, né, do tipo assim, ó, impulsionador de memória é mais poderoso já descoberto. Ponto. E aí o cliente quer pensar, tá, mas por que que é o mais poderoso, certo? Tudo bem, eles podem ter descobrido algo, um impulsionador, tipo, pode ter descobrido um novo tratamento para memória, mas por que esse é o mais poderoso? Então aqui ele dá uma justificativa do que ele está falando aqui em cima, entendeu? E aí, depois de conseguir colocar a justificativa, ele vem quebrando objeções. Essa nova descoberta que melhora o cérebro e a memória também não tem efeitos colaterais graves, é apoiada em centenas de estudos científicos e começa a trabalhar em apenas 15 minutos. Ou seja, essa parte aqui. Peraí, pessoal. Nesta parte aqui, ele quebra objeções sobre a descoberta, né? Que às vezes o cliente pode pensar o seguinte: isso tem efeito colateral? Isso, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso é apoiado por alguns estudos, tem estudos que apoiam isso. Isso é difícil de fazer, isso demora para fazer, então ele basicamente quebra objeções sobre esse impulsionador de memória, correto? Enfim, quebra essas objeções. E ó, não é um medicamento não é aqui por medicamento ou remédio, eu vou trocar prescrito e não é ômega 3, ginkgo biloba. Esse aqui eu nunca vi, pessoal. Na verdade já ouvi falar um pouco, mas eu nunca vi nada sobre. Tem um suplemento sobre isso daqui, né? Ginkgo biloba, para que que ele serve? Distúrbios das funções do sistema nervoso central, vertigens e zumbidos. Resultantes de distúrbios circulatórios. Entendi. Ah, tá, tem pra memória também. Com certeza é pra memória, né? Porque ele colocou na cópia. Enfim, então, ó, não é ômega 3, ginkgo biloba, cafeína, qualquer outro suplemento que você já ouviu falar, certo? Então aqui, pessoal, o que que ele tá fazendo? Ó? Ele tá eliminando métodos tradicionais que o mercado acredita ser. Ele não revelou sobre, tipo assim, sobre a solução em específico, correto? Ele falou que é um impulsionador de memória. Tipo, ele não revelou, tipo, é um chá, é um suplemento, é uma cápsula, é isso, é aquilo, são quatro ingredientes. Não, ele só fala do impulsionador de memória, ou seja, ele não fala o que é. E aí, depois de ter seguido todos esses blocos, quebrado as objeções, ele desqualifica, ele elimina, na verdade, métodos tradicionais que o cliente acredita que possa ser o que ele está falando. Então, tipo assim, será que isso daí que você está me falando, o cliente pensa, é ômega 3, é ginkgo biloba, é cafeína, é um suplemento para memória, é alguma coisa do que eu já ouvi falar? Então, quando ele elimina isso daqui, é exatamente para quebrar essa objeção e fazer com que o cliente fique na carta. Porque se é diferente de tudo que eu já tentei,
Então, isso daí pode realmente funcionar para resolver meu problema, entendeu? E aí, ponto. Sabendo disso, a gente vai partir para outra explicação, que é o que ele faz aqui embaixo. No entanto, foi recentemente apresentado em lugares como ABC News, Dr. Oz, Bloomberg, CNN, Washington Post e Scientific American. E hoje, dezenas de milhares de pessoas dizem que isso ajudou com a perda de memória, confusão mental, fadiga mental, falta de foco e muito mais. Então, ó, aqui, pessoal, nessa parte, ele quebra a objeção do tipo assim, como é que eu posso falar pra você? A verdade, ó, mas se isso é novo, ele quebra basicamente essa objeção aqui, ó. Quando a gente fala, quando você apresenta algo novo na sua cópia, então, putz, na verdade, quando você desqualifica, né? Então você fala assim, ó, esse tratamento, por exemplo, para constipação ou esse tratamento para emagrecimento, não é nenhum tipo de dieta, não é suplemento alimentar, não é atividade física, não é nada do que você já tenha ouvido falar antes. É diferente de todos os tratamentos que você já ouviu falar, certo? Então, tipo assim, você basicamente elimina os métodos tradicionais que o cliente pensa. Só que quando você elimina e traz a sensação de que você vai estar falando é algo totalmente novo, quando você traz essa sensação, o cliente ele pensa assim, tá, mas se é algo novo, ninguém deve estar usando. Isso aí já, tipo assim, ninguém deve estar usando, ninguém deve estar falando sobre isso. Por isso que ele coloca logo na sequência elementos de credibilidade como aparição em programas de televisão, provas sociais, benefícios, certo? Junto com essas provas sociais. Ele coloca isso daqui exatamente para quebrar essa objeção do tipo assim, tá, mas se você está me falando sobre algo novo, ninguém deve estar usando, ninguém deve estar falando sobre isso. Isso não deve ser realmente muito bom, não é mesmo? Então é basicamente isso que esse bloco aqui em si, ele tem o objetivo. Olha lá. E aí a gente continua. Falta de foco, muito mais. Todos, desde idosos a bilionários no Vale do Silício, confiam nisso. E por que essa descoberta? Então, ó, nessa parte aqui, eu queria ver, eu nunca vi esse. Certo. Vale do Silício, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Enfim. Não, nunca tinha ouvido falar. Bom, vamos continuar a análise. Certo? Então, todos desde idosos a bilionários do Vale do Silicone confiam nisso. Não é silício, né? É silicone. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Aqui ele traz a sensação do tipo, ó, funciona para qualquer um, certo? Ele já começa a trazer essa semente, ele vai intensificar isso logo abaixo. E por que dessa descoberta que compartilhei com você neste breve vídeo? E por que essa descoberta? Ou seja, ó, que compartilharei com você neste breve vídeo é looping. Ele cria um looping no meio da frase. É considerável incrivelmente eficaz. E por todos, desde bilionários no Vale do Silicone, confiam nisso. E por que essa descoberta que compartilharei com você neste breve vídeo é considerada incrivelmente eficaz. Até o governo russo está agora a tentar assumir o controle do mesmo para que possam dar uma vantagem secreta sobre os cidadãos dos Estados Unidos. Ou seja, que tem aqui nessa parte, pessoal, aqui isso aqui é puro elemento de curiosidade, tá? Isso aqui é um elemento de curiosidade, tipo assim, cara, realmente isso daí é incrível. Realmente isso daí é fantástico. O exército russo tá querendo ir atrás. O que que é isso daí? Entendeu? Tipo, isso aumenta a curiosidade. Então é basicamente isso.
Aqui, ó, o porquê dessa descoberta é incrivelmente eficaz. Aqui é basicamente ele vai dar um, ele cria um looping sobre um reason why que ele dará na copy, certo? Sobre um reason why do método que ele dará na copy, beleza? E ó, é por isso que se você ou o ente querido sofre com perda de memória, não importa se já é grave ou simplesmente parte do envelhecer, você deve continuar assistindo esse vídeo urgente agora mesmo. Então, ó, aqui temos qualificadores, ou seja, você, na verdade, ó, calma aí, pessoal. É por isso que se você é um ente querido sofre perda de memória, não importa se já é grave ou simplesmente parte do envelhecer, você deve continuar assistindo esse vídeo urgente agora mesmo. Nessa parte a gente tem o... Perdão. Nessa parte aqui a gente tem aquela questão dos qualificadores. Tipo, se você sofre, você tem que ficar assistindo esse vídeo, porque nos próximos minutos eu vou compartilhar exatamente o que é essa descoberta de restauração de memória. Não, na verdade, isso daqui eu acho que é a promessa de barganha, pessoal. Aí, ó, toda a ciência por trás de como funciona, incluindo estudos duplos cegos específicos que respaldam tudo o que estou dizendo e como você pode começar a usá-la ainda hoje. Esse aqui é um elemento de autoridade que aumenta credibilidade, certo? Basicamente isso daqui. E como você pode usá-la ainda hoje, ou seja, para recuperar. Tá, então aqui, ó, a promessa de barganha ela acaba aqui, ó, e como você pode usá-la ainda hoje. Ou seja, se você sofre com esses problemas, fique comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar uma solução. Basicamente, essa é a promessa de barganha. E aí, aqui junto, ele coloca um elemento de curiosidade, um elemento de autoridade, de prova, né? Que deixa claro que o que ele está falando realmente é verdade, certo? Isso torna mais confiável em si para o cliente, né? Pensando como cliente. Se eu assisto ou leio uma copy, né? Um texto de vendas assim, e ele fala sobre estudos, que ele vai mostrar, explicando que tudo que ele está falando realmente é verdade, isso me aumenta a curiosidade, isso me dá mais credibilidade, entendeu? Tipo, sinto mais confiança do que ele está falando por causa desses elementos. E aí, tipo, é claro que eu quero ver, né? Para conseguir acreditar nisso com total certeza. Mas se ele já me fala que vai mostrar, eu já começo a criar uma pequena aceitação na minha cabeça, entendeu? Enfim. E como você pode começar a usar ainda hoje para recuperar a clareza, o foco e o desempenho cerebral que você tinha aos 20 anos. Ou seja, aqui nós temos um benefício, certo? Que é você conseguir recuperar. Não sei se seria um benefício. Só que esse benefício, ele é feito com base em algo que o cliente. Peraí, benefício utilizado com base em algo que o cliente já viveu, certo? É basicamente isso que ele faz. Porque, ó, quando você tinha os seus 20 anos, ou seja, o cliente, e isso é uma coisa muito legal, pessoal. Não sei, eu acho que eu já falei com vocês sobre isso, mas quando você utiliza de benefícios que o cliente já viveu, ao invés do que ele não viveu ainda, ele consegue acreditar e ele consegue criar uma imagem muito mais fácil na cabeça dele. E com essa imagem criada, ele consegue ficar muito mais emocionado. Com mais emoção, ele tende a comprar com mais facilidade, entendeu? É que nem, por exemplo, a gente fala, vamos falar de, de energia, tá? Vamos falar de energia. Tipo, energia, tipo, à disposição e etc. Você, por exemplo, o senhorzinho lá, o seu João, de 65 anos, 70 anos, que sofre com um pouco de falta de energia, certo? Ele tá em busca de uma solução e quando ele tinha 20 anos, ele já, tipo, nossa, ele era uma máquina, ele fazia de tudo, entendeu? Ele tinha muita energia. E aí, quando eu vou falar sobre essa questão de recuperar energia, o que é mais fácil? Eu falar para ele que ele vai, tipo, ter uma energia. Na verdade, o que é mais fácil dele conseguir criar na cabeça dele e até mesmo aceitar?
Eu falar que ele vai ter uma energia da qual ele nunca teve, certo? Nos próximos 2 anos, ou que ele vai ter uma energia que ele já teve, assim como era. Ele vai recuperar a energia que ele tinha assim quando ele era mais jovem. Provavelmente é que ele vai acreditar mais é quando ele era mais jovem. Por quê? Porque ele já viveu isso, ele já passou por isso. Entendeu? Então é basicamente isso aqui que o Stefan faz nessa parte. Então ele traz esse benefício, ou seja, recuperar a clareza, o foco, o desempenho cerebral, que você tinha aos 20 anos. Ou seja, que você tinha aos 20 anos é basicamente aquela questão que a gente falou, né? Pô, você já viveu por isso, então é a mesma coisa que você já passou antes, entendeu? Mas aí, enfim, é isso. Antes de fazer tudo isso, porém, preciso avisá-los, os ursos não são os únicos que tentam esconder de você essa descoberta da memória. A grande indústria farmacêutica também está rezando para que você não descubra isso, porque este milagre comprovado de proteção de memória é tão forte, no entanto, seguro, não viciante e surpreendentemente barato. Eles estão com medo de que isso continue a se tornar viral, isso lhe custará bilhões de lucros perdidos, é por isso que eles já estão correndo para patentear essa descoberta, portanto a única maneira de obter esse segredo de restauração de memória é pagando uma margem de 1000% de lucro, ou mais. Então, por favor, preste atenção nas seguintes informações. Ou seja, aqui ó, nós temos o bloco de urgência, que é o veja isso agora, certo? Aqui a gente finaliza o lead com o bloco de urgência. Basicamente a justificativa é a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, porque vai custar bilhões ou milhões de reais para ele, e custando isso, eles, enfim, podem perder muito dinheiro, e isso é algo que eles não querem, então eles já estão correndo atrás para conseguir patentear. E aí, para você conseguir ter acesso a essa informação, se eles conseguirem patentear, você vai ter que pagar tipo a 1000% de lucro. É, Então é por isso que você precisa prestar atenção, porque aqui vai ser é o único lugar onde você consegue descobrir essa solução ainda de forma barata, natural e rápida e sem o interesse da indústria farmacêutica junto, certo? Então é basicamente isso que ele traz aqui nesse bloco, esse intuito de urgência. É legal, eu gosto de ver a forma como o Stefan escreve, é bem diferente, enfim. E aí aqui a gente finaliza a lead, tá? Vamos continuar. Olá, meu nome é Dan, sou um metalúrgico aposentado e orgulhoso avô de duas lindas meninas e dois lindos meninos. Agora você pode estar pensando que é uma loucura que um ex-metalúrgico esteja passando sua aposentadoria contando a todos sobre um avanço para melhorar a memória, mas é verdade. Isso não é apenas algo que os cientistas acreditam que pode causar um grande golpe de Alzheimer, na demência e em outras doenças importantes relacionadas ao cérebro. Também ajudou a eliminar minha névoa cerebral em apenas alguns dias, e os efeitos que a grave perda de memória de meu pai teve foram ainda mais surpreendentes. Você vê, quando a memória do meu pai começou a desaparecer, toda a nossa família definitivamente percebeu. Nós também percebemos que isso fazia parte do processo de envelhecimento. Então, ó, aqui, ó, olá, meu nome é Dan, tá? Sou metalúrgico, ou seja, quem sou eu, certo? É basicamente aquele bloco do começo da história, quem sou eu. E ó, agora você pode estar pensando que é uma loucura, aposentado contar sobre o avanço da memória, ou seja, ele levanta uma objeção do cliente no mesmo instante, que é o quê? Como um metalúrgico vai falar sobre melhorar a memória, certo? Lá, mas é verdade. E aí aqui, ó, ele levanta essa objeção de, pai, eu sei que é realmente doideira um metalúrgico ou tipo um careca falar pra você como você pode ter os cabelos grandes, entendeu? Ou como você pode fortalecer o crescimento capilar, entendeu? Então é essa coisa meio paradoxal de, pá, como é que um metalúrgico vai me ajudar a melhorar a memória? O cliente se pergunta isso. Então isso daqui é uma boa adaptação que dá para fazer para qualquer tipo de nicho, tá, pessoal? Principalmente quando você não vai usar especialista, você vai usar pessoas comuns, certo? Ali para descrever sua história. É interessante, isso é uma boa adaptação. Olha lá. Mas é verdade, isso não é apenas algo que os cientistas acreditam que causa um grande golpe de Alzheimer, demência e em outras doenças importantes relacionadas ao cérebro. Também ajudou a eliminar a névoa cerebral em apenas alguns dias. Ó, então, ó, ele levanta essa objeção aqui, ele vem quebrando, que é o que, ó? Aqui ele quebra a objeção do tipo assim, como aqui ele quebra a objeção anterior, aqui ele vai quebrar essa objeção assim, que é tipo assim, como que o metalúrgico pode fazer isso? Aí ele fala,
Você deve estar pensando, tipo assim, que estranho o metalúrgico tá podendo te falar sobre memória, né? Mas é verdade. Isso porque não é algo só que os cientistas realmente descobriram, mas também é algo que me ajudou a melhorar minha névoa cerebral em alguns dias. E os efeitos que a grave memória do meu pai tiveram foram ainda mais surpreendentes. Ou seja, que ele cria um looping e transiciona para a história, certo? E aí, enfim, aí aqui ele vai começar provavelmente a parte triste da história, certo? Você vê quando. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou finalizar por aqui hoje essa análise. Eu tô. Enfim, vou finalizar por aqui. A gente viu como que é diferente a escrita, né, lá americana, tipo, como eles fazem de uma forma diferente, numa pegada diferente, num estilo diferente. Então é isso. Amanhã a gente continua. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas importantes. Eu saquei, tirei algumas sacadas legais dessa cópia do Stefan. E é isso, tá? Enfim, meus queridos, fiquem com Deus, uma excelente terça-feira a todos e amanhã estamos de volta para mais essa análise. Fechou? É isso.